Fala, devs! Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e muito legal, que é records no Flutter. Então o título do vídeo de hoje é tudo sobre records no Flutter. Então bora lá aprender esse novo jeito de escrever código. A primeira coisa é que records é algo já definido em outras tecnologias e tudo mais. Então assim, não é uma novidade do Dart, mas é uma novidade no Dart. Para você testar, precisa atualizar o Dart para a versão 3 ou superior. A dica é, atualiza para o Flutter mais recente, provavelmente você já vai ter o Dart mais atualizado. Então a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: entendendo a sintaxe. O que é records e como que escreve o record? Então, a ideia de você ter o record é o seguinte: você tem uma sintaxe mais facilitada para você ter múltiplos retornos ou múltiplos dados sem precisar de criar uma classe. Porque normalmente você faz o seguinte, né? Você fala assim: se eu preciso de vários dados, você cria um mapa. Só que você fica acessando o mapa, você tem que colocar lá, por exemplo, a chave string, você coloca lá usuário e ID, aí você pega a informação do ID. Aqui com o records você consegue criar algo mais direto. Mas beleza, a gente vai fazendo isso aqui juntos, mas primeiro vamos entender a sintaxe. Então para isso eu vou criar um arquivo aqui chamado main.dart ou qualquer outro nome. E aí primeiro, versão do Dart e tudo mais, está pedindo para atualizar. Eu já estou na versão 3.01, então tá com records ativado. Então vamos criar aqui uma função main de padrão quando a gente está escrevendo código só em Dart. Então quando a gente está falando de records, a gente tem que entender primeiro a sintaxe. Como que se escreve um record? Vou vir aqui, escrever um record. A sintaxe do records vai estar referente a dois parênteses, para começar e para finalizar o meu record. E aqui a gente tem um record sem nada, só tem uma variável que tem o parênteses aqui. Então agora a gente vai começar a dar informações por record. Então vamos supor que eu vou dizer que tem aqui um parâmetro first, parâmetro second, padrão. Então se eu quiser acessar, ou seja, se eu printar esse código, vamos colocar aqui, acabei de escrever o record e vou printar. Então, se eu colocar o mouse em cima aqui, o tipo, olha que legal. O tipo é uma string, vírgula, string. Então, quando a gente está falando de record, essa aqui é a sintaxe. Sempre vai colocar entre parênteses. Se eu colocasse aqui entre chaves, entre colchetes, eu vou ter uma lista. Se eu colocar aqui entre chaves, vamos ver qual tipo que a gente vai ter. Coloquei entre chaves, a gente vai ter um tipo set. Né? Se eu colocasse o dois pontos aqui, a gente vai ter um tipo map. Então, quando você quer escrever um record, você sempre vai colocar aqui, vírgula, dessa forma. E agora a gente quiser printar o nosso código, vamos buildar aqui, ele devolveu first, second. Uma outra forma, né, da gente entender a sintaxe do record é o seguinte: beleza, escrevi o record desse jeito. Mas se eu quisesse criar o tipo desse record, aí eu venho aqui e coloco string record b. Aí eu vou colocar o tipo. Vamos tentar colocar dois int aqui, Ele vai dar errado. Por quê? Eu estou querendo criar um record do tipo string. Então, colocando 1 e 2. Então, o processo de tipagem, como a gente já tem no Dart, em outras entidades, outras formas de criar estrutura de dados, a gente consegue aqui ter essa validação. Então, por exemplo, eu preciso colocar aqui que é string e preciso colocar que é string. Então, eu consegui criar o record B. Então, vamos printar o primeiro record e vamos printar o segundo. Record B. Então, beleza, vamos renderizar aqui o nosso código. Perfeito. Agora a gente tem
first, second, A e B. Os dois trabalhando com string. Ah, e se eu quiser, só pode funcionar com o mesmo tipo, Gabu? Não. Eu posso, por exemplo, ter uma string e um int. Aí eu vim aqui, coloco a string e um int. Vai funcionar da mesma forma. A maior vantagem de você ter o record é você conseguir ter numa mesma linha de código vários tipos de informação. Então, às vezes você não quer criar uma classe e você precisa de 2 retornos para fazer alguma coisa na sua tela. Aí você pode usar o record. Se não fosse com o record, ou você devolvia uma lista, né? Ou você criava uma classe para ter todos esses parâmetros. Então, olha isso, o quanto que é legal utilizar. Aqui, galera, a gente tá indo bem devagarzinho, a gente criou uma ou outra coisa, mas o record dá para você fazer muitas outras coisas, por exemplo, fazer um retorno de função e tudo mais. A gente vai avançando. Vamos lá, com calma, step by step. Então, beleza, a gente fez essa primeira declaração e essa segunda. Só que, quando você está criando uma classe, você consegue criar um negócio chamado parâmetro nomeado. No record, será que dá para fazer isso? Sim, dá. Então, por exemplo, vamos supor que tem o first e o second. Vou criar um parâmetro nomeado aqui chamado Gabu. E aí o Gabu, eu vou dizer dev. Então, beleza. Então, o Gabu, dev. Então, vamos rodar aqui. O print, eu tenho um first, um second e um Gabu, dev. A mesma coisa aqui, ó, se eu quiser criar um C e colocar 1, 2, 3. Vou colocar 1, 2, 3. Só que aqui ele vai reclamar, né? Por causa do tipo. Aí eu tenho que vir aqui e colocar um tipo int. Não. Só isso ele não vai deixar. Para isso eu tenho que colocar aqui dentro. Dessa forma, para ele entender que a gente está dentro de um parâmetro nomeado. Então, espera aí. Deixa eu colocar o nome da variável aqui, chamada C. Então, aqui eu tenho os parâmetros normais. Coloco o default. E eu quero ter um parâmetro nomeado. Mais pra frente a gente vai entender qual que é a diferença de usar um e outro. Bora lá. Então, record B, se eu rodar aqui o meu código. Então, eu tenho A1, C1, 2, 3. Agora que a gente já viu a questão de declarar o código, tanto a gente consegue declarar aqui direto, e ele já pega o tipo, né? Como a gente está forçando o tipo, a gente já aprendeu a inicializar as variáveis. Por exemplo, eu quero deixar tudo nomeado. Então vamos lá, se eu colocar aqui tudo nomeado, aqui você tem que colocar o tipo e o nome, né? Por exemplo, A, B e C. Então aqui eu teria o A, aqui eu teria o B. Essa sintaxe de escrita aqui é parecida com a sintaxe de um map, né? Que você coloca A, 2 pontos, não sei o que e tudo mais. Então é bem parecido. Então aqui a gente vai ter os parâmetros, o tipo aqui dos parâmetros nomeados. E se a gente quiser colocar aqui em cima, pode fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui B, 2 pontos, colocar o mouse, eu vou ter o parâmetro string e aqui eu tenho o string com o nome. Agora, a gente tem um negócio interessante. Como que eu acesso cada informação do record? Porque beleza, show, Gabu, eu criar a sintaxe aqui. Mas se eu quiser acessar o parâmetro first, se eu quiser acessar o second, se quiser acessar o dev do Gabu. Então, como é que faz? Aqui no record, diferente um pouquinho da classe, a classe, quando você cria os atributos, você consegue acessar pelo nome. Aqui não. Você só acessa os atributos do record com o nome se ele tiver sido nomeado. Se não, vai ser sempre a ordem que você escreveu. Então, 1, 2. Então, por exemplo, se eu tirar o Gabu aqui, ó, vai ficar, se eu colocar o mouse aqui de novo, vai ficar 1, 2 e 3. Então, vamos deixar esse aqui como os parâmetros 1, 2 e 3 e o de baixo a gente deixa nomeado. Então, record A, a gente vai deixar ele padrão, sem ele estar nomeado. O record B a gente vai deixar ele nomeado. Então, vamos acessar, por exemplo, o first, o dado escrito first. Então, se eu colocar aqui first. Eu quero acessar o segundo dado do meu record. Faço dessa forma. Eu quero acessar o terceiro dado do meu record. Dev. Agora, como que eu faço para acessar quando eles é nomeado, Gabu? Aí eu dou o ponto e vai aparecer A, B e C. Se eu colocar A, ele vai buildar para mim, colocar B, C e assim por diante. E o mais interessante aqui, galera, é o seguinte. Se a gente olhar para o código, a gente meio que cria, entre aspas, uma forma mais fácil
de representar uma classe. A gente não está representando uma classe, aqui é só entre aspas, só para ficar mais fácil didaticamente para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu tenho o record A e o record B. E se eu criasse uma função, né? Como é que faz? Vou lá e criar uma função void return record. E se eu quisesse retornar um record nessa função, para você criar o tipo da função, da mesma forma que a gente fez antes, eu vou colocar aqui tipo string e um tipo int. E na hora que eu fosse fazer o retorno, eu ia colocar entre parênteses o tipo string, tipo, e colocaria aqui o número 1. Então, se eu quisesse acessar esse parâmetro, vamos supor, var record C, vou chamar essa função. Beleza, se quiser dar o print aqui nesse record C, ó, vamos colocar aqui o record C. Ele vai chamar a função tipo 1, tipo 2. Se eu quiser acessar o tipo 1, tá aqui. Se eu quiser acessar o tipo 2, tá aqui. Ah, eu quero criar uma função com um parâmetro nomeado. Você pode vir aqui, colocar A, colocar B. Então, A, 2 pontos, B, B, 2 pontos. Acabou aqui. Então, aqui já não vai ser o número do dinheiro, vai ser A ou B para acessar o parâmetro que eu quiser ali da minha função. Então, da mesma forma que a gente consegue criar o retorno aqui numa variável, você consegue também fazer um retorno numa função. Então, independente do que você precisa com o record, você consegue fazer dessas formas. Essa aqui, galera, basicamente é a sintaxe e a forma de acessar os parâmetros. O record, ele é bem simples de escrever e ele facilita muito o nosso dia a dia. Aí entra um pouquinho a mais se a gente entrasse no processo de validação. Então, por exemplo, vamos deixar isso escrito aqui. Vamos entrar aqui no processo de validação. Vamos criar uma função aqui, void validate record, só para ficar mais fácil. Então, nessa função, eu vou criar um record A, que eu vou escrever aqui, ó, 1 e 2. E vamos ter um record B, que eu vou escrever 2 e 3. Vou fazer um print aqui, se A é igual a B. Então aqui a gente vai fazer a validação do record. Estou comparando o record A com o record B. Então vamos vir aqui, chamar o validate record e tirar esse print. Deixa eu rodar o nosso código. Ó, então, eu estou comparando A com B, ele está dizendo que não é. E se eu dizer que aqui é 1 e aqui é 2? True. Então a validação é bem parecido com o que a gente tem antes, que já está acostumado. Vamos colocar agora um parâmetro nomeado aqui, chamado A, e aqui chamado A. Vamos fazer aqui a comparação. Beleza. Aí se eu colocar aqui A, colocar aqui B, aqui C e aqui D. Só que a gente está deixando os mesmos valores, né? 1, 2, 1, 2 para cada. Vai dar falso, porque ele vai comparar se o A tá 1, se o B tá 2. Mas lá o A não existe e o B não existe. Da mesma forma o C e o D não existe. Então por isso que vai dar falso. Então a validação é bem parecido com o que a gente está acostumado a validar outras variáveis. Então tem que ser o tipo, tem que ser igual, né? Se é, por exemplo, se é parâmetro nomeado, tem que ser o parâmetro nomeado e o nome dos parâmetros tem que ser o mesmo para você conseguir fazer a validação do record. Agora que a gente já aprendeu a entender a sintaxe, a validar a questão das igualdades aqui, e a gente já aprendeu também a acessar os parâmetros, a gente só precisa de um pouquinho mais, que é ver um exemplo com um record que seria legal da gente utilizar. Então, um exemplo bem legal da gente trabalhar com record é o seguinte. Vamos supor que você tem um usuário que tem um map, né, que tem o nome, por exemplo, nome Gabu, tem o telefone. Vamos supor que tem um e-mail. Beleza, assim por diante. Normalmente o que você faz, né? Você pode criar uma classe que chama user, que tem um nome, que tem um telefone e que normalmente tem
pode ter aqui um e-mail, né? Aí você pode criar aqui o construtor e tudo mais, né? Vamos criar aqui o construtor da minha classe. Mas vamos supor que a gente quer fazer um processo um pouquinho diferente, né? A gente não quer criar uma classe para fazer o passe desse usuário ou desse dado. Então vamos supor que a gente quer criar aqui o conceito de usar record. Eu quero, por exemplo, para renderizar minha tela, eu só preciso do nome e do telefone. Posso ignorar o resto. E eu não quero criar uma classe. Então a gente pode vir aqui, colocar string, ou a gente pode criar nomeado, né? String nome, string telefone, recebe, ó, nome e telefone, vai receber. Vamos supor que a gente tem o usuário e vamos devolver para o nome desse usuário. A gente vai devolver o user name e pro aí aquele é uma função, né? Vamos supor get user info, recebe o map, recebe o JSON aqui e vai devolver pra gente o nome, vai devolver um telefone. Esse telefone aqui é user phone. Beleza. Então aqui a gente está com o nosso código. A gente vai dizer que ele não é nulo, vai dizer que não é nulo. Beleza. Se a gente quisesse que ele fosse nulo, a gente poderia colocar aqui ser nulo. O record também aceita a questão de ser nulo. Beleza. Então, vamos supor que a gente está aqui nesse código. Eu tenho o meu usuário. Então eu quero fazer um get user info do meu JSON chamado user. Se eu fazer só isso, o que vai acontecer? Ele tá aqui, ó. No caso aqui, o user tá aqui embaixo. Ó, então agora a gente tá com o código aqui, user. Vou chamar aqui my user. My user, ele vai devolver para mim o nome e o telefone. Então se eu colocar um print aqui nesse my user, print my user, e rodar o meu código, ele vai ver Gabu e fone. Se eu fosse buildar minha tela, eu vim que dava um ponto name. E se fosse buildar minha tela para pegar outro parâmetro, myuser.phone. Pronto, dessa forma a gente tem os records funcionando e acessando cada um dos seus parâmetros. E a gente tem uma função aqui fazendo múltiplos retornos. Galera, o mais legal aqui do records é essa possibilidade de você realmente conseguir devolver mais de um parâmetro. Esse aqui é um exemplo bem simples e tudo mais. No dia a dia, por exemplo, você vai ter telas que às vezes você tem pegar uma informação e pegar outra. Aí às vezes você cria uma classe para juntar, você poderia usar um records para isso. Então isso aqui é uma questão de aprendizado que você vai colocando no seu dia a dia e daqui a pouco você começa a ver tipo várias utilidades de ter o records no Dart. Então esse aqui é um exemplinho bem simples que a gente colocou, mas a gente vai avançando com outras aplicações aqui no nosso YouTube, aí a gente vai produzindo mais conteúdos para vocês. Galera, gostaria de agradecer. Se você chegou até aqui, eu gostaria de você se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com suas amigas, com seus amigos que estão querendo entrar no Dart ou já estão no Dart e não sabem da novidade do Record. Manda lá no Slack da empresa e fala assim, olha o vídeo que o Gabu acabou de lançar sobre o Record. Esse é um negócio muito legal que a gente pode colocar aqui dentro dos projetos da empresa. Então galera, é isso e até o próximo vídeo. Valeu demais!